E vamos conhecer agora mais um candidato ao cargo de prefeito de Campinas. Hoje é dia do professor Armédio Tariq Ágil. Ele tem 27 anos de idade, é do Partido da Mobilização Nacional, PMN, no qual é presidente também. Nasceu em Campinas e é formado em Ciências Sociais e Marketing. É professor da Rede Estadual de Ensino e, no momento, está afastado do cargo. Vamos para as regras da sabatina. O candidato terá 1 minuto e meio para a apresentação inicial, mais 1 minuto e meio para responder cada uma das 4 perguntas feitas pelo jornalista Gustavo Nolasco. O candidato ainda responderá 2 perguntas da população que serão realizadas através de sorteio. Para isso, ele também terá 1 minuto e 30 segundos para cada resposta. Depois, mais 1 minuto e meio para as considerações finais. Agradeço, claro, a participação do candidato nessa noite aqui no RF News e já peço para o Gustavo Nolasco iniciar a sabatina desta noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Marielle. Boa noite a todos os telespectadores do RF News e da Rede Família. A gente segue de Campinas com mais essa sabatina. Se você chegou hoje, a gente segue até o dia 6 de novembro com todos os candidatos à prefeitura da cidade. Vamos começar logo de cara então. Candidato, o senhor vai ter 1 minuto e meio para fazer suas considerações iniciais a partir de agora. Boa noite a todos e a todas. É um imenso prazer estar na Rede Família. Eu quero agradecer os presentes de estar aqui, ouvindo as propostas, não só minha, mas dos candidatos em geral. Só assim nós podemos construir a democracia. Eu me apresento como candidato no sentido de alternativa e de mudança que Campinas tanto merece e que tanto clama. Eu sou professor da rede estadual, estou afastado e sou campineiro, né? Eu amo Campinas, eu quero uma oportunidade para que os campineiros me dê, para que realmente a gente mude as coisas que está estruturada. Campinas precisa mudar, Campinas não aguenta mais a velha política com esses velhos governantes que governam Campinas de acordo com o interesse deles. É por isso que eu me coloco como candidato, sendo uma alternativa viável para Campinas. O senhor tem aí mais 30 segundos, o senhor quer usar esse tempo, a gente pode avançar? Olha, eu desejo dizer à população de Campinas que nós não podemos aceitar as coisas que se colocam. A gente está vendo nas ruas, pavimentação chegando agora, depois de 4 anos, nós estamos vendo pessoas andando, percorrendo, fazendo campanha com sentido derivado de interesse de políticos, por exemplo, como o Dário Saad, como o Arthur Orsi, que são a verdadeira continuação do Projeto Jonas. Tá, seu tempo acabou, a gente vai seguir por aqui. Se o senhor quiser continuar o seu discurso em outras respostas, o senhor fique à vontade. É o seguinte, eu quero aproveitar e falar com o senhor a respeito de um ponto interessante do seu plano de governo, tá bom? Eu não quero ser indelicado, não quero fazer isso com o senhor, mas é um plano bastante confuso. Eu quero alertar também o eleitor mais interessado nas suas propostas e que vai fazer essa consulta na Justiça Eleitoral. Ele tem, inclusive, inúmeros erros de português, mas eu quero dizer da parte que eu entendi e é a partir daí que eu quero tirar essas dúvidas com o senhor. O senhor cita, por exemplo, aqui no plano, que a cidade atualmente ela está mal administrada, corrompida, na mão de vândalos, mercenários, oportunistas e parasitas. E você faz isso apresentando aí um plano de mudanças. Por exemplo, hoje Campinas tem 25 secretarias. O senhor diz assim: eu vou conseguir mudar toda essa história. Só que no plano de governo, aqui é composto por 22 secretarias. Ou seja, não é tanta diferença assim. O senhor também faz uma grave crítica aos funcionários públicos comissionados. Eu quero saber então do senhor o seguinte, em 1 minuto e meio. Qual é essa mudança tão extrema que o senhor deve fazer na Prefeitura de Campinas? Esses cargos comissionados serão muito reduzidos. O que vai acontecer? Bom, eu tenho palavra. Esse é o meu plano de governo, né? Consultando a população, a gente vê a indignação. Semana passada, o Ministério Público, ele pediu que condenasse o prefeito Jonas pela o seguinte fato:
os 1.500 cargos comissionados que foram contratados de maneira irregular e ilícita. Então, quando eu direciono a palavra parasitas, se direciona a essas contratações que, segundo o Ministério Público, ficou constatado que são contratações irregulares, no seguinte fato de ter pessoas que não têm experiência na área, não ter, por exemplo, diploma universitário para ocupar um cargo que é geralmente de 15, de 30 mil reais, como ficou deflagrada a questão da Sanasa, que poucos falam aqui. Então, eu continuo sim, em base com a população e com o apoio da população, o PMN se coloca à disposição de mudar essa política que nós temos, que é a política da continuidade, onde esquece de aprovar projetos-leis de extrema importância, né? E eu gostaria de defender aqui o meu plano de governo. O meu plano de governo foi feito pelos munícipes, né? Eu não tive nenhum secretariado abordando o meu plano de governo. Então, por isso que, novamente, que Campinas merece uma mudança radical nesse sentido. Ok. Candidato, ainda no seu plano de governo, o senhor informa aí que, com base da administração, a base dessa administração será um socialismo estrutural humanista. E classifica isso como diferente do socialismo de direita ou de esquerda. E assegura ainda que essa proposta tem tido resultados excelentes em cidades da Europa, Ásia e África. Pois bem, candidato, nós estamos no Brasil, mais precisamente no interior de São Paulo. E se o senhor pudesse resumir esse conceito em 3 pilares, quais seriam? Olha, o estruturalismo social, ele parte de uma ideia do Levi Strauss, né? Que é um grande homem que ele teve, através da questão teórica dele, muitos países, assim como a França, né? Assim como a própria Rússia, a Inglaterra, aderiu, né? Hoje, nunca se viu tanta questão maior da questão pública, né, da questão do socialismo. Por quê? A pandemia, ela estourou, né? E o que ficou deflagrado? Ficou deflagrado que realmente a iniciativa privada foi um verdadeiro fracasso. E se não fosse a intervenção estatal, por exemplo, criando as linhas de crédito, criando o auxílio emergencial, a população ficaria à deriva. Em meu governo, eu pretendo sim ter também como objeto, através do estruturalismo social, ajudar o microempreendedor com crédito. Por quê? O crédito é uma grande importância fundamental no sentido da economia, porque ele fomenta a economia. Eu darei crédito com juros baixos para que o microempreendedor ele consiga pegar um empréstimo e pagar aos poucos, né? Então, o estruturalismo social ele parte de toda a estrutura da prefeitura, desde a desigualdade social que nós temos, por exemplo, a questão dos negros, dos indígenas e dos afrodescendentes, que é a população que mais sofre no tempo de pandemia. Vamos falar agora sobre transporte público. O senhor pretende criar um sistema de cores para as linhas, que na verdade ficaria dividido aí em várias áreas, né? Algumas cores só poderiam circular em determinadas áreas e algumas outras só em outras áreas. Mas o que mais chama a atenção, candidato, é que o senhor prevê uma redução de 50% no número de ônibus na região central. O que o eleitor pode pensar a respeito? Como é que vai funcionar esse sistema de transporte caso o senhor seja eleito? Olha, o transporte público é realmente algo catastrófico. A população campineira não aguenta mais. Se vocês vêem, o povo campineiro testemunha o que o Jonas fez, o prefeito Jonas, foi algo extremamente assim triste. Em tempos de pandemia, ao invés da população ter um número de ônibus aumentado, o que aconteceu? Ele deu um subsídio de 16 milhões para o empresariado e diminuiu a frota. Respondendo à pergunta dentro desse projeto que eu tenho, que eu consultei algumas pessoas que são motoristas de ônibus e falou, Tarik, o que seria viável? Hoje, um ônibus do Campo Grande, que é da região do Campo Grande, demora cerca de 1h30 para chegar até o centro, né, em horário de pico. O Ouro Verde também. Ou seja, esses ônibus que saem do Ouro Verde, quando entram no centro, é completamente desnecessário. A ideia é criar um terminal dentro da BRT,
onde ele possa desembargar os passageiros e, novamente, ele fazer a sua circulação voltando, por exemplo, para o terminal do Padre Anchieta, né? Então, é esse o meu plano. A questão das linhas é viáveis também, porque a linha rosa que eu coloquei é em dedicação às mulheres, né? A gente tem que ter um transporte que respeite a questão do assédio sexual que elas sofrem. Nós sabemos que um dos pilares de uma boa administração está na capacidade de comunicação que a Prefeitura tem com os moradores da cidade. Para isso, o senhor pretende criar uma TV municipal. Como é que iria funcionar esse projeto, candidato? Olha, ficou constatado, eu vou citar um exemplo aqui. Campinas gasta muito com publicidade, mas se nós vermos, essa publicidade ela não tem um estorno no sentido de informação e divulgação. Eu farei não só uma TV municipal, mas uma TV no distritos, com o seguinte termo: essas TV terá como objeto promover, não só através de informação, um planejamento de cultura, né, o que vai acontecer aos arredores. Nós temos que caminhar ao lado do povo e falta esse sentido de informação para a população campineira. Dentro desse projeto da TV, as pessoas que têm uma TV comunitária, elas poderão ter esse projeto incluso, né? E aí que nós iremos fazer um sentido educacional. Eu falo sentido educacional porque eu pretendo fazer um curso semipresencial de cursos vestibulares. Hoje, na questão da educação básica, na educação infantil e na questão do ensino médio, justamente na questão do ensino médio, a população periférica não tem dinheiro para pagar um curso vestibular. Esse curso semipresencial ou à distância, nas TVs, em conjunto, colocando professores da rede pública, contratando através da Secretaria da Educação, poderia suprimir um déficit de quase 35% do ensino médio e poderíamos ter alunos entrando na Unicamp. Ok, vamos conhecer então agora as dúvidas dos eleitores, né? Isso será feito por meio de sorteio. Se você nos acompanhou ontem, nós tínhamos aqui 28 perguntas. Hoje são 26 e esse número vai sendo reduzido conforme a gente avança aqui na sabatina com os candidatos, tá? Lembrando que existe uma regra. Por exemplo, se eu tirar o mesmo tema na segunda rodada aqui de sorteio, essa pergunta será descartada por hora, depois ela retorna à urna e será feita a outro candidato. Vamos lá conhecer então qual é a dúvida da população de Campinas. Eu vou mexer aqui as perguntas e a gente vai conhecer juntos, tá? A gente aqui e você em casa. Essa é uma pergunta sobre esporte, tá? Eu tô sem retorno aqui, pessoal, eu vou afastar um pouco só para eu conseguir enxergar junto com vocês, tá? É o Alberto Irra que faz, ele é professor de taekwondo e ele é da Chácara Primavera. A gente vai conhecer então a pergunta sobre esporte do Alberto Irra, na tela. Boa tarde, meu nome é Alberto Irra, sou professor de taekwondo. Queria saber dos candidatos qual a proposta para o esporte de Campinas. Lembrando que o esporte não está relacionado apenas a uma vida saudável, mas também a educação e a segurança. Obrigado. Bom, eu fico muito emocionado com a pergunta, porque eu só comecei a minha iniciativa política através de um projeto taekwondo, de uma parceria entre a Fiesp, a Prefeitura e a Ponte Preta, né? Eu praticamente fui vice-campeão paulista de taekwondo. É uma pergunta assim que realmente eu acompanhei e que faz mudança na vida dos adolescentes, né? Eu tive muitos amigos assim que teve, através de um projeto esportivo, ele conseguiu, por exemplo, em lugares que tinha a questão do tráfico, ele conseguiu deixar, por exemplo, afastar, por exemplo, do mundo das drogas, né? E conseguiu uma vida de êxito dentro do esporte. No meu governo, eu pretendo, através dos jogos regionais, que realmente, antigamente, nas gestões anteriores, teve muito sucesso, eu pretendo sim ter como objeto a questão dos jogos regionais. Por quê? É necessário nós descobrir novos talentos, né? A gente teve em Campinas a questão do Diogo Silva, que é um grande atleta do taekwondo, que foi referência mundial, né? Então, através do esportes, nós iremos revolucionar diversas vidas, tanto da questão da juventude e tanto daqueles que mais precisam. E o meu foco será, por exemplo, nas periferias, né? Eu pretendo também fazer academia de musculação. A população campineira, aquelas que não têm condições, terá academias de musculação em meu governo. Tá ótimo. Vamos fazer então a segunda e última pergunta feita pela população. A gente vai embaralhar aqui as perguntas e conhecer também junto com você aí de casa qual que é o tema e quem fez essa pergunta. Tá aqui, ó. Vamos conhecer juntos?
Pergunta sobre cultura, candidato, e é do Luiz Launstein. Ele é psicanalista e mora do Cambuí. A gente vai conhecer então agora a pergunta sobre cultura do Luiz Launstein. Bom, meu nome é Luiz e moro aqui em Campinas faz 1 ano e meio. E gostei da cidade desde que cheguei. Limpa, um trânsito organizado e por isso que vim morar aqui. São 2 questões que eu levanto. Uma questão é o caso do centro de convivência, que estou vendo que vai ser reformado. E outra questão que me chama a atenção é a parte cultural. Que na parte cultural eu vejo que tem essas barraquinhas que são montadas aqui nessa praça. Mas os eventos culturais, o que o prefeito pretende fazer? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque um dos maiores focos meus é a questão da cultura. Ele citou a questão do centro, né? A gente não pode mais, faz quase 15 anos que já passou pela gestão do ex-prefeito cassado Hélio de Oliveira Santos, já passou pela questão do Jonas Donizete e ninguém resolveu a questão do centro de convivência. E meu projeto já deu início às obras, isso é ótimo, mas se eu assumir a prefeitura, vocês podem ter certeza que Campinas será o palco do teatro, não só experimental do negro, mas no teatro em geral. Campinas perdeu o seu grande foco. Antigamente Campinas era referência no setor cultural. Eu também quero resgatar a questão do carnaval, e isso eu não abro mão. Carnaval é cultura e gera dinheiro sim. Quando você tem a questão de show e evento, vem o público conhecer. O Rio de Janeiro, praticamente, ele é exemplo disso, porque mais de 800 mil pessoas vão para os carnaval na cidade do Rio de Janeiro. E, através disso, gera uma economia de quase 3 milhões de reais. Campinas tem que ser, sim, e eu tenho um projeto de fazer o projeto do carnaval em específico, um sambódromo, para atrair eventos, por exemplo, a questão da marcha militar, a questão também da Marcha de Cristo, que nós iremos executar justamente nesse sambódromo, que será algo fenomenal para Campinas. Candidato, a gente chegou ao fim da rodada de perguntas. Agora o senhor tem 1 minuto e meio para conversar com o seu eleitor. Fique à vontade. Olha, no dia 15 de novembro, a gente realmente tem que modificar Campinas. A política de Campinas hoje serve de interesse privado, né? A gente teve uma gestão catastrófica que governou de acordo com interesses, né? Interesses que realmente vêm, interesses duvidosos, que realmente a gente não sabe o que aconteceu na gestão Jonas. Mas em meu governo, eu quero deixar bem claro, eu vou chamar gente da nossa gente para governar. Eu vou chamar a população campineira. A população campineira não aguenta mais governos que esteve relacionado à questão da corrupção. Temos o ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos, que... Com o senhor que o senhor não deveria citar outros candidatos, nem realizar ataques pessoais. A gente vai continuar com o seu tempo, e se o senhor tiver alguma crítica, o senhor destine a ele em outro momento. Ok? Combinado? Tá, tudo bem. Infelizmente, essa política no qual nós não podemos dizer a verdade e tentam nos calar. Mas em meu governo eu vou chamar a população campineira com o seguinte fato, de governar junto. Eu não quero, por exemplo, vender a prefeitura com cargos, amarrando com partidos com altos salários. Eu quero dinheiro, por exemplo, na área da saúde, contratando médicos, contratando profissionais da saúde como enfermeiros, psiquiatras, tudo aquilo que for necessário, justamente em tempos de pandemia, que é um tempo maior. A gente não superou a pandemia e nós precisamos do povo campineiro realmente para essa luta. Então, eu me disponho a ser uma alternativa salutar, viável, como eu comecei agora. Eu, infelizmente, não tenho tempo de TV, mas eu tenho um projeto muito forte nas redes sociais, através da minha fanpage, Ahmed Tariq Ajo, através do meu Instagram, Ahmed Tariq Ajo. Lá, os eleitores poderão não só ver a minha proposta, mas o meu plano de governo. E daí que nós conseguiremos realmente transformar a sociedade de Campinas, que tanto merece e clama. Eu quero agradecer à população campineira, aos nossos telespectadores, por
esse espaço, né? Só vocês farão a diferença no número 33, que é a idade de Jesus Cristo. Eu me disponho para fazer isso. Candidato, eu não sei se o senhor fez referência à Rede Família quando disse uma política, né, de silêncio, mas o senhor teve aqui um belo tempo para falar a respeito das suas propostas, que eu acho que é o que a população e os campineiros querem saber. Os ataques pessoais aos outros candidatos, conforme a gente acertou pelas regras, eles não eram permitidos e assim foi feito. Muito obrigado pela sua presença. A Rede Família deseja excelente sorte nas urnas e a gente se vê amanhã com mais um candidato. Marielle, boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, candidato. E amanhã quem participa da sabatina aqui no RF News é Rogério Menezes, do PV.